Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Fatos Relevantes da semana de 13 a 17 de setembro de 2021. Hoje um fato relevante, um Fatos Relevantes gravado, mais curtinho, mais enxuto, mais importante que a gente consiga levar ao ar, mesmo depois que não seja ao vivo na data tradicional, para que a gente possa registrar, né, os acontecimentos, os fatos relevantes e participação de gestores também. Durante a semana passada, eu havia gravado a participação dos gestores da Rio Bravo e da Telos e queria, né, muito levar ao ar também esse vídeo explicando esse que foi talvez um dos principais fatos relevantes da semana. Então, preparei aqui um resumo, vou fazer um fatos relevantes mais curtinho, hoje sem participação, né, das pessoas, mas fica aqui registrado o importante trabalho de todos nessa indústria. O meu é só informar e tentar aprender um pouco mais, mas o que se faz aqui é resumir o trabalho de muitos e muitos profissionais que estão envolvidos nessa indústria de fundos imobiliários. É importante que a gente ponha isso ao ar sempre. Então, hoje, nos fatos relevantes, vou começar com a tabela dos que tem menos de 10 mil cotistas e não vou ler uma por uma, vou deixar um tempinho aí para que você mesmo possa acompanhar. Assim a gente consegue deixar mais resumido ainda o programa. Primeiro fatos relevantes da semana foi no dia 13, na segunda-feira, o BTG Pactual Agrologística, que é o Betal 11, administrado e gerido pelo BTG, e tem 11.466 cotistas, soltou um fato relevante curtinho, dizendo que terminaram lá, foram superadas as condições precedentes e com isso lavrou a escritura de imóvel de compra do imóvel Cascavel, que fica na cidade de Cascavel, no Paraná, e com isso o fundo pagou o saldo do preço, que era de 14 milhões e 300 mil, tornando-se integralmente dono do imóvel. A aquisição foi uma das unidades anunciadas no fato relevante do dia 1º de fevereiro de 2021. Então esse foi o primeiro fato relevante da semana. Depois, no dia 13 também, o VBI CRI, que é o CVBI 11, administrado pela BRL Trust, gerido pela VBI, tem 43.199 cotistas, anunciou mais uma emissão. Ato do administrador, sexta emissão de cotas, vai ser uma 400, no valor de até 330 milhões de reais. Vai ter direito de preferência, a proporção não estava definida ainda no fato relevante, e sem direito a sobras. O preço é de R$100, não haverá taxa de distribuição, mas esse preço ainda pode ser atualizado. Então, a oferta ainda não tinha sido registrada na CVM. Talvez você ache diferente não ter direito a sobras, né? Direito de subscrição, sobras e tal, mas é que essa é uma oferta 400. Então, a 476 é importante, né? Que tenha direito à subscrição de sobras, porque, claro, que não são 100% dos investidores que subscrevem os seus direitos, e aí o que sobra, o fundo, né, o coordenador, líder da oferta, vai lá e oferece novamente para aqueles que subscreveram. Numa 400, que é aberta ao público em geral, não tem necessidade disso. Você, cotista, vai receber seu direito de preferência. Não exerceu? Sobrou? Vai ao mercado, vai para qualquer pessoa que tenha interesse na oferta, pode entrar, não precisa ser só cotista. Então não há necessidade de dar direito de preferência de sobras, tá? Continuando aqui, no dia 15/9, o SDI Rio Bravo Renda Logística, o SDIL 11, que é administrado pela Rio Bravo e gerido pela Rio Bravo e pela Telos, fundo que tem 43.330 cotistas, eles divulgaram dois fatos relevantes. Eu vou resumir aqui os dois e depois a gente assiste uma entrevista com gestores. No dia 15, anunciaram um novo contrato de locação do galpão de Guarulhos por 20 anos, na modalidade atípico, é um build to suit, já que o imóvel será reformado para atender às necessidades da locatária, que é uma empresa chamada Futura Tintas. Então, a construção sob medida, né, o build to suit, ele, embora tenha esse nome, não precisa ser efetivamente uma construção. Se houver uma reforma substancial de um ativo de acordo com o demandado lá pelo inquilino, também pode se caracterizar um contrato atípico, um contrato de build to suit, e é o que está acontecendo aqui.
As obras estão orçadas em 18 milhões de reais, vão ser realizadas por um terceiro em regime de empreitada. O fundo já tem os recursos disponíveis. Esse regime de empreitada significa dizer que tem esse teto aí, né? 18 milhões de reais e o terceiro tem que cuidar da obra toda e tal, né? Claro que os gestores vão acompanhar, mas tem um empreiteiro responsável por toda a obra. Estima-se a conclusão da obra e obtenção do habite-se em maio de 2022. As obras implicam em alteamento do pé direito para 18,9 metros livres numa parte do galpão e construção de mezaninos, construção de mais 9 docas, instalação de cabine primária com capacidade de 1,8 MVA, eu não sei o que é isso, sinceramente, e de poço artesiano com capacidade de 150 mil litros por dia. Obras de fundação externa para a instalação de até 28 reservatórios de matéria-prima, né, para uma empresa de tinta, vai ser um galpão industrial, né? E entrega de novos espaços de vestiário e refeitório. Então perceba como são modificações realmente grandes que vão ser feitas no imóvel. A inquilina iniciou um processo para obtenção de licença para sua operação específica, né, para a fabricação de tintas, que deve ser concluído em 120 dias. Caso as licenças sejam negadas, o projeto vai ser suspenso e a inquilina tem que reembolsar o fundo dos custos incorridos até o momento nas obras. Então, as obras já vão iniciar, mesmo sem a inquilina ter o registro, né? Provavelmente todo mundo está confiante que vai sair. Se não sair essa licença, então, projeto cancelado, ela não vai poder instalar uma fábrica lá, ela tem que reembolsar o fundo do que foi gasto até aquele momento. O contrato de locação já está em vigor, vai ter reajuste anual pelo IPCA. Em caso de rescisão antecipada até o mês 160, olha que interessante aqui. Você sabe que num contrato atípico, geralmente a multa é igual a todos os aluguéis que faltam, certo? Geralmente. Esse nome atípico, ele é justamente porque ele não está tipificado, ele não é igualzinho a algo que está definido na lei, né? A lei permite que ele tenha formas diferentes. Então a multa ela é similar, mas ela não é exatamente todo o período. Vamos entender aqui, ó. Em caso de rescisão antecipada até o mês 160, né, a multa será equivalente a 80 meses de aluguel. Após esse mês, então a partir do mês 161, a multa vai ser igual a todos os aluguéis por vencer e não haverá direito de revisional. Então, depois do mês 160, aí fica como a gente está habituado, né? Se o inquilino sair, tem que pagar todos os aluguéis que faltam. Agora, antes disso e até o mês 160, a multa é de 80 aluguéis. Então, não é o total do que falta, mas é uma multa de 80 aluguéis. O valor do aluguel mensal representa um impacto positivo de 0,045 no total de cotas atuais do fundo nos primeiros 2 anos e 0,049 após o encerramento dos descontos iniciais. São 2 meses de carência e 2 anos de descontos. O cap rate da aquisição vai ser de 11,68% durante os 2 primeiros anos do contrato e, né, depois que acaba o desconto, sobe para 12,29% a partir do terceiro ano. Então, esse foi um dos fatos relevantes, né, e o principal fato relevante que o fundo divulgou. Mas também, no mesmo dia, o SDIU 11 divulgou um outro fato relevante, dizendo que apresentou para a CVM um pedido de revogação da sexta emissão de cotas em razão da volatilidade do mercado, o que levou a uma mudança substancial das condições desde que a oferta foi registrada. O exercício de direitos de preferência vai ser cancelado e nenhum valor será cobrado dos cotistas. Então, isso aí já está explicada, né? O fundo tinha uma emissão registrada que estava em andamento, mas que não chegou a ter o exercício do direito e o pagamento. Eles resolveram, nesse caso, revogar a emissão, né? E, evidentemente, deve voltar com essa emissão em algum outro momento. Bom, eu conversei com gestores e quero aproveitar para levar essa entrevista ao ar. Deixa eu encontrar aqui. Mercado de logística aquecido, né? A gente tem visto bastante fato relevante de aquisição e agora também alguns recentes de locação. E essa é uma grande operação, né? Boa tarde, Douglas e Felipe, obrigado pela participação para explicar para a gente toda essa operação que acontece no
no fundo para que adeque um imóvel para fazer um novo contrato que é um BTS, né? Isso, boa tarde, obrigado aí pelo convite, Arthur. Tudo bem, Arthur? Boa tarde, obrigado pelo convite. Acho que sim, a gente tem bastante coisa interessante para falar aqui desse contrato. Tá, estamos falando do fato relevante do dia 15, que diz respeito de uma nova locação de um imóvel do fundo. Para deixar claro, teve um outro fato relevante que trata de oferta pública e este não pode ser comentado por causa de período de silêncio, certo? A gente vai falar especificamente da operação que trata da reforma, da adaptação de um galpão para que um novo inquilino ocupe por 20 anos. É isso aí. A gente, para relembrar, né, a gente fez a aquisição. A gente acabou chamando ele lá de Galpão Guarulhos. E desde o início, desde a aquisição que foi feita no meio ali de 2020, já estava previsto a saída do antigo inquilino para fazer esse retrofit e a busca de uma nova locação, né? Então, a gente já tinha isso aqui no nosso pipeline para esse ano, a gente já tinha iniciado parte da obra e conseguiu fazer essa pré-locação aqui para uma empresa de tintas, né, para a Futura Tintas, vai ser uma operação nova deles, lá uma expansão, e a gente agora só faz algumas adaptações dentro do que já estava previsto no projeto inicial. Então, o galpão, quando foi comprado, ele estava alugado e vocês já sabiam que o inquilino pretendia sair? Exato. A gente fez uma aquisição da GSK, né? Para quem lembra um pouco mais do histórico do fundo, o imóvel era da GSK, da farmacêutica. Então, na compra, nós firmamos um contrato de longo prazo, era um contrato de 18 meses, que era o período de encerramento da operação deles aqui em São Paulo, para depois iniciar a obra. Acabou que eles até saíram um pouquinho antes, nós recebemos também, é um ponto importante aqui dessa aquisição, né? Nós recebemos aqui a receita, porque também era um contrato atípico para a GSK, iniciamos um pouquinho antes a busca desse inquilino, aprovamos o projeto na prefeitura, e agora até antes do que estava previsto, né? Então, o contrato inicial da GSK se encerraria só no final de 2021, nós conseguimos antecipar o início da obra e também antecipar um novo contrato de locação. Certo. Então vem um novo inquilino, né, que é uma empresa de tintas, e ele precisa de adaptações no imóvel. Mas pelo que eu ouvi do fato relevante, não tem expansão da área do imóvel, né? É só uma grande reforma lá das características dele. Isso. Basicamente vão ser 13 mil metros quadrados locáveis. Era o que já tinha. A gente já vislumbrava ali fazer novas docas no empreendimento. Eles também vão precisar. Mas não tem aumento de área. Mas, mesmo assim, a gente mantém aí uma área, um potencial de expansão ainda no empreendimento para fazer. Então, ainda aquele terreno ainda tem um potencial de expansão de aproximadamente 7 mil metros quadrados. E essa é uma adequação, assim, mais por causa da diferença de operação entre um inquilino e o outro, ou também já dá uma atualizada no galpão? No primeiro momento, a ideia era fazer o pé direito de 12 metros, né, o Tiafa, transformar ele num empreendimento aí AAA de logística, com mais docas, e elevar o pé direito, né? O piso lá já é piso de 6 toneladas, então já é bem resistente. E aí foi um namoro longo, né? Desde abril que a gente vem aí namorando com eles, conversando com essa empresa. A gente ia começar a GSK tinha muito mezanino, a gente demoliu os mezaninos e quando estava em vias aí de iniciar o projeto de aprovação, eles apareceram, a gente fez algumas adequações, mas basicamente é para colocar os tanques de tinta que eles precisam, são tanques pesados. Uma parte do galpão vai ter um pé direito de 18 metros, e toda uma outra parte ali vão ser tanques de tintas ali que eles utilizam para fabricar. A empresa está investindo bastante, hoje eles estão aí na próximo da região também. No galpão mais antigo, eles estão se modernizando e o galpão vem aí atendê-los para conseguir performar melhor, ter mais eficiência e eles crescerem aí também junto nesse mercado. Então, uma parte do galpão vai ter 18 metros de pé direito, outra parte 12. 9. A gente manteve os 9
entendi. 2.000 metros quadrados, aproximadamente 2.500 metros quadrados, vão ser 18 metros de pé direito. Eu Basicamente, vi isso. um mezanino e alguns tanques. Tem umas fotos aqui, e eu tive a impressão, quando eu vi, olha como é legal, né? Quando a gente tem a oportunidade de conversar com vocês no Fatos Relevantes. Eu tive a impressão de que isso aqui era mezanino, que seria uma área de escritório, alguma coisa assim, mas pelo que você está falando, é esse pedacinho aqui que vai ter um pé direito de 18 metros, é isso? Perfeito. Aproximadamente 2.500 metros quadrados. A área de mezanino que você disse reduziu ou eliminou? A área de escritório deles vai ficar em outra parte, né? Mais aqui nessa parte na outra foto, mais à esquerda, onde eles vão fazer a parte operacional deles. E o mezanino, a gente removeu ele inteiro que tinha anteriormente no galpão. Aí vai ser tudo agora sob medida para eles, para atendê-los melhor. Deixa eu ver se... Essa parte à esquerda. Que fica fora do galpão. Isso. Muito legal. Acho que, Arthur, só complementando um pouquinho da operação, né? A GSK, o antigo inquilino, apesar de ser um galpão, a operação de escritórios dele funcionava também dentro desse imóvel. Então, sem pegar a implantação do galpão como ele é hoje, do lado de dentro, né, mais da metade dele era de mezanino. Então, apesar de ele ter um pé direito mais alto, ele tinha um mezanino em quase todos. Então, não era exatamente um galpão logístico com aquela área toda de armazenagem que a gente está acostumado, né? Então, o nosso projeto, pensando numa operação tradicional, era retirar esses mezaninos e fazer aquela operação com o pé direito mais alto tradicional. A principal mudança agora está em fazer essa parte mais alta lá no final. A parte da frente é uma operação tradicional, a gente vai modernizar, vai fazer essa mudança principalmente de fachada, manter o piso lá que já está alinhado com o que o mercado pede, e a mudança principal fica ali por conta da parte de trás, ali onde vão ficar os tanques de tinta. É uma operação só de armazenagem ou um galpão, eu posso considerar que ele passa a ser industrial? Ou ele já era industrial? Ele já era industrial e acho que vai permanecer como industrial, tá? Vai ter fabricação de tintas no local. Tá certo. Entendido. Falando das características do contrato, como interessante, né? É uma grande reforma, é uma adaptação, mas o contrato é um build to suit, é como se fosse uma construção sob medida, né? Porque é uma reforma de grande amplitude aí no imóvel, né? Isso. Como o Douglas comentou até antes, ele usou o termo namoro, né? A gente ficou namorando ali com a Futura desde abril, ali, o primeiro semestre, e foi um namoro que virou, de fato, um casamento perfeito, porque a reforma ela já ia acontecer, então nós fizemos algumas adaptações para eles, e para eles é interessante ter a força de um contrato atípico, que sempre é muito importante comentar, né? O contrato atípico, para ele ficar de pé, ele tem que ser bom para os dois lados. Às vezes a gente olha aqui só para o lado do fundo imobiliário, dos investidores, mas tem que ser bom para o outro lado também, porque ele tem o interesse de ter a garantia de que ele vai poder investir ali, que ele vai poder ficar lá por muito tempo e fazer o planejamento da empresa. Então, foi um casamento perfeito, porque a obra já estava prevista dentro do nosso orçamento. Inclusive, também outro ponto importante aqui para comentar, toda a necessidade de caixa já está aqui dentro do caixa do fundo, a gente não precisa fazer nenhuma espécie de captação para isso, e faz essa adaptação para eles, faz esse casamento perfeito aqui para fazer esse contrato de longo prazo e fica bom para todo mundo, né? Que é um contrato, eu estou colocando na tela aqui um resumo, é um contrato por 20 anos, e o cap rate que está no fato relevante é de 11,68 nos primeiros 2 anos, porque tem um período de carência, de descontos, provavelmente, né? E depois ele é um pouquinho maior. Isso, o contrato ele começa com R$2 de desconto nos primeiros 2 anos, e 2 meses de carência, e depois sobe para R$24 o metro quadrado, que é um valor bastante em linha aí com o que vem sendo praticado na região, né? Talvez até acima aí do que a gente tem visto em muitos empreendimentos ali na região. Então a gente achou que... Por metro quadrado que você falou? 24. R$24 o metro quadrado. Isso. E esse cap rate ele já está considerando o que foi pago pelo galpão, mais o que se estima gastar com as adaptações. Exato.
Então, é o cap rate desta operação especificamente, né? Isso. E aí, ele da operação do empreendimento como um todo, né? Ele leva em consideração também a área que está alugada para a Alma Viva, que é o prédio ao lado, né? Que está conectado ao galpão. O contrato, ele é atípico, mas ele tem uma multa um pouquinho diferente, né? Até os primeiros 2/3 de contrato, a multa é de 80 meses. E depois, aí a multa é igual a tudo que faltar, que é o mais usual de se ver em contratos atípicos. Ainda assim, 80 meses é bastante tempo, né? Sim. Acho que o que é importante aqui, Arthur, de novo, né? Qual que é o conceito de ter um contrato BTS? É que seja um contrato que tem um equilíbrio entre as duas partes, né? Então, quando a gente olha para a operação, percebe que parte dela é muito específica para o operador, né? Para o inquilino, e o restante é basicamente uma operação tradicional. Como é um contrato de muito longo prazo, né? E para trazer esse equilíbrio para o locatário também, né? Porque, obviamente, ele precisa dar garantias aqui para a gente. Esse montante aqui de 80 meses, como você comentou, já é bastante tempo e também é um período, se fizer a conta, ele cobre e ainda tem um saldo aqui ainda sobre todo o investimento que vai ser feito, né? Então, o racional é esse, para que tenha um conforto aqui do nosso lado, óbvio, faremos um investimento lá bastante relevante, mas que seja algo também que seja equilibrado para o lado de quem vai poder dar as garantias e finalizar o contrato com a gente, né? Ou seja, a gente entende que é bastante relevante. Essa rescisão antes dos 2/3, né, do prazo do contrato, e quanto antes, a multa ficaria menor proporcionalmente, vamos dizer assim, né? Digamos, se ele sai no primeiro mês, o que não vai acontecer, e paga 80 meses de contrato, sobrou muito mais contrato do que multa, né? Mas, de qualquer maneira, esses 80 meses que foram estipulados como multa já seriam suficientes para cobrir os investimentos que estão sendo feitos no imóvel e mais algum retorno adicional, não? Exatamente. Vou falar aqui em grandes números, né? A gente está falando de um investimento só de obra de 18 milhões, a gente, né, colocou no fato relevante também essa informação. E o contrato, se pegar os 80 meses aí de contrato, eu estou falando aqui de 140% do que a gente está investindo, né? Então, cubro e ainda tenho um adicional aqui que faz sentido também dentro do negócio, né? Sim, que a lógica do contrato atípico é justamente esse, né? Preservar dos dois lados quem está investindo e quem tem que ter previsibilidade também dos seus custos, né? Perfeito. E aí, tem um impacto que está no fato relevante por cota e ele não é rendimento, né? Ele é o faturamento do fundo. Quer dizer, o rendimento especificamente vai ser um pouquinho menos do que o valor que está lá, né? Então, exato, Arthur. São 0,45 de faturamento nos 2 primeiros anos, o Douglas comentou, né? São R$22 nos 2 primeiros anos e depois passa para R$24 para frente, né? Então aqui de fato é faturamento, né? Se pegar quanto que eles vão pagar em cima do total de cotas. Então 0,045 nos primeiros 2 anos, 0,049 após o segundo ano. O que mais faltou a gente comentar? Eu vou mostrar novamente as imagens, porque tem a parte de expansão aqui ainda, né? Que é assim, não tem nada a ver com o fato relevante em si agora, mas é uma possibilidade que vocês devem pensar o tempo todo em fazer alguma coisa aí, né? Com certeza, acho que a região de Guarulhos ela tem bastante demanda, né? O projeto ficou um projeto de expansão, é bem interessante, acho que conseguiria alugar relativamente rápido, num preço interessante. A gente fica monitorando aí o mercado para ver se a gente também encontra algum outro build-to-suit, né? Fazendo especulativo faria sentido, eu acredito que alugaria fácil, né? A vacância ali da região de Guarulhos está baixa, mas acho que não seria o ideal para o FII nesse momento, né? Seria melhor se a gente conseguisse encontrar um BTS para fazer. E você chama de projeto, tem alguma coisa aprovada no projeto, né? Tem efetivamente um projeto aprovado para construir ou não? Está esperando encontrar alguém para fazer algo já pré-locado e aprovado do jeito que esse inquilino precisar? O projeto vai ter que passar agora por um modificativo, né, por conta das adaptações que vão ser feitas no projeto da Futura Tintas.
Mas sim, tem essa parte, vai ser aprovado junto também essa expansão. Então vai ficar ali aguardando alguém para poder fazer essa expansão aí. E aí, digamos que aparece um inquilino interessado, mas ele precisa de algo um pouco diferente do que o projeto que você aprovou. Como é que faz? Faz uma alteração no projeto na prefeitura? Pode ser feito um outro modificativo, dá para fazer outro modificativo. Mas ele é bem flexível, esse empreendimento, né? O que a gente está fazendo. E não tem muito. Acho que hoje não teria muito como mudar, né? Você tem a parte das docas, a gente deixou a parte dos acessos, né? A parte da portaria também não tem muito como se adequar. O terreno também não possibilita toda essa flexibilidade. Algumas adequaçõezinhas, com certeza, pode ser feito e entrar com modificativo, mas a gente acredita que já atenderia aí boa parte da demanda. Legal. Eu acho que... Pode falar, Felipe. Eu acho que um exemplo prático é a própria locação da Futura, né? A gente já tinha um projeto aprovado diferente do deles. Então, aprovamos, a gente deu início até hoje, passar lá na frente, você consegue ver que já tem algumas demolições, principalmente na parte das docas, e agora é entrar com modificativo na prefeitura e é mais rápido, né? Um processo mais rápido aqui. Estou dando uma passada novamente pelo fato relevante para ver se não faltou comentar nada. Estou vendo aqui que, de maneira geral, o prazo médio ponderado dos contratos do fundo vão para 9,3 anos. Aumentou, então, essa média ponderada, né? Exato. A gente, o nosso vault antes era na ordem de 8,5 anos, agora a gente aumenta um pouquinho, né? A gente traz mais um contrato atípico aqui para dentro do fundo também, e a vacância, que acho que é legal a gente comentar também, o fundo vai ficar com 3% de vacância, né? Ela vai ficar concentrada só no nosso imóvel lá, do Rio de Janeiro, lá de Duque de Caxias. Estou falando aqui de 10 mil metros quadrados, dentro de todo o universo do fundo são 3%, né? Então já está um caminho aqui indo para a gente conseguir ficar zero de vacância. Fase boa de logística, né? Mercado bem aquecido, né? E também a gente pode ressaltar a qualidade e a localização dos ativos, né? Os ativos são muito bem localizados, todos ali muito próximos dos mercados consumidores. Então, isso facilita bastante aí para alugar, né? Isso ajuda bastante. Sim, é impressionante isso. Eu estava comentando com você, né, Douglas, que fui para Sorocaba recentemente, vou com certa frequência lá, tenho família lá. Passo na Castelo Branco, galpão para tudo quanto é lado e pudim para tudo quanto é lado, né? Porque está subindo mais um monte de coisa lá, né? Os terrenos já preparados para subir. Aí, para chegar em Sorocaba, você tem que pegar uma estradinha vicinal lá, que é a chamada de Castelinho. Ali é placa de alugas para tudo quanto é lado. Tem um monte de galpão. Como é diferente, né? Como é importante a localização de um imóvel logístico. O mercado está aquecido? Está aquecido, mas ninguém quer sair da rodovia principal, entrar numa secundária, ter que passar por mais um pedágio. Muda tudo, né? Não é só subir galpão que vai alugar, né? Não, com certeza não. Estar próximo do mercado consumidor acho que é fundamental. Acho que é o grande diferencial do S-Deal em comparação com diversos outros fundos, né? A localização dos ativos. E é bem por aí mesmo. Quanto mais longe você vai se afastando ali do mercado consumidor, menor o preço de locação e mais difícil de conseguir alugar, né? Então, tem que olhar bastante essas questões também. Legal. Valeu, Douglas, Felipe, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Nos vemos numa próxima. Obrigado pelo convite, Arthur. Bacana, valeu, Arthur. Até a próxima. Tchau. Sempre bom ouvir os gestores e eu não podia deixar de colocar essa entrevista no ar. Vamos seguir com fatos relevantes. Quero agradecer, né, Douglas Medeiros, Felipe Ribeiro, da Telos e da Rio Bravo, pela participação no Fatos Relevantes, nos explicando muito melhor tudo aquilo que... Uma coisa é o que está no texto ali, o que eu resumo, tento entender. Outra coisa é a gente ter essa oportunidade de ouvir diretamente dos gestores. Bom, outro fato relevante da semana foi o do DEVA 11, o DEVAN Recebíveis Imobiliários. Foi divulgado no dia 15. O fundo é administrado pela Vortex, gerido pela Devan, tem 44.781 cotistas. E, mais uma vez, acho que o destaque dessa semana é a quantidade de novas emissões.
Quinta emissão de cotas via ato do administrador, essa é uma 476 restrita, né? No valor de até 295 milhões, destinada exclusivamente a cotistas do fundo. Então, ó, veja aquilo que eu falei agora há pouco, da primeira oferta pública que eu falei que era uma 400 e que não precisava do direito às sobras. Essa é uma 476, então é só para investidores profissionais, e aí, por decisão do administrador, gestor, coordenador, líder e tal, ela ainda é destinada exclusivamente a cotistas do fundo. Então, mesmo que você seja um cotista, um investidor profissional, mas se não é cotista desse fundo, você não consegue entrar nessa oferta. E aí, evidentemente, para que ela seja melhor aproveitada, bem sucedida, então tem direito de preferência, direito de sobras e direito ao montante adicional. Olha lá. Direito de preferência na proporção de 27,47%, mais sobras, mais adicional. E não é permitido ceder os direitos. O preço é de R$ 98,07, né, o preço das novas cotas, mais taxas de R$ 2,25, que equivale a 2,29% do total aí do valor da emissão, o que significa que quem comprar vai pagar, quem exercer os seus direitos vai pagar R$ 100,32 por cada cota. Esse preço foi definido conforme o valor patrimonial do dia 31/8/21, ou seja, então, emissão no valor patrimonial. E aí aquele texto que eu já deixei padrão, ainda pretendo melhorar ele um pouco. Quem exercer direitos recebe um recibo de subscrição, né? Literalmente um recibo, pagou pelo direito que exerceu, vem um recibo para você. Esses recibos não são negociáveis, eles não são cotas ainda, eles não recebem os mesmos rendimentos das cotas, e sim um rendimento diferente, separado, que é bem menor, que é relacionado aos investimentos temporários, até que esses recibos sejam convertidos em cotas. Os gestores, os administradores chamam isso de acoplar recibo em novas cotas. E aí fica tudo igual, tá? Mas quando que faz essa conversão? Depois de cumulativamente divulgar o comunicado de encerramento e o encerramento da oferta, depois o anúncio de distribuição desses rendimentos extraordinários, aí, que são só dos recibos, né? São chamados dos rendimentos pro rata aos investimentos temporários, e da obtenção de autorização pela B3. Outro fato relevante da semana, no dia 15/9, o Rio Bravo Renda Educacional, que é o RBED 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, e tem 11.927 cotistas, anunciou que a definição do valor da emissão e o número de cotas da quarta emissão foi adiada. Então, consequentemente, não sabe o preço por cota, né? Enquanto a CVM analisa o pedido de registro, a gestora vai fazer um estudo para chegar a um valor de emissão por cota que seja a melhor opção para os cotistas e para o fundo, em razão do preço de mercado estar bem abaixo do valor patrimonial atualmente. O objetivo é conseguir manter o atual nível de rendimentos por cota e, para tanto, pretende definir o preço com base no valor patrimonial, aplicando um desconto de até 5%. Então, um adiamento, né, no primeiro caso, lá do SDI logística, a renda logística, era uma revogação. Agora aqui é um adiamento da divulgação do valor, montante valor da oferta e, consequentemente, o preço por cada cota, pelo motivo que está explicado aí, pela volatilidade do mercado, o fundo negociado bem abaixo do seu patrimonial e pelo que está indicado no fato relevante, a gestora, a administradora quer fazer no máximo com 5% de desconto sobre o patrimonial, porque daí conseguiria manter a distribuição de renda, já pensando, né, na receita que venha a entrar com a utilização desses recursos. Evidentemente, Rio Bravo não pode falar sobre isso, né, período de silêncio porque é uma oferta pública, então não tivemos entrevistas a respeito disso. Seguindo, no dia 16/9, o XPlog, XPLG11, administrado pela Vortic, gerido pela XP, fundo com 271.163 cotistas. Por meio de uma empresa, o fundo tem uma empresa e essa empresa tem 83% de um galpão de logística que fica na rodovia Anhanguera, bem aqui pertinho da capital de São Paulo. Então, este galpão foi alugado para o Mercado Livre, uma parte dele, não a totalidade, porque o inquilino não quis o mezanino. O que interessa para este inquilino especificamente? Área de estocagem e distribuição. Ele não se interessou pelo mezanino. O contrato vai ter 60 meses, com início a partir do ABITSE,
o que deve ocorrer em até 30 dias, né? Ou seja, a obtenção do habite-se, e aí começa a correr o contrato. A receita bruta acumulada nos primeiros 24 meses é de 6 centavos por cota ao mês, o valor é referente aos 83% que o fundo possui do imóvel. Eu não encontrei no fato relevante, mas também fiz tudo muito rápido, muito compresso, não encontrei no fato relevante a informação se esse contrato é típico ou atípico. Ele tem só 5 anos, muito provavelmente é típico, mas eu não encontrei detalhes sobre o contrato além do reajuste pelo IPCA. E também não preparei a artezinha, mas esse merece um troféuzinho PH, né? Nós estamos falando de duas empresas, a Vortex e a XP, que são duas fintechs, duas empresas modernas que não são só da boca para fora, elas são empresas modernas que foram, investiram em tecnologia, que tem uma outra cabeça. Eu conheço a Soline, que é um dos sócios da Vortex, né? Um advogado com uma cabeça que eu tenho certeza que se a Soline redigisse um fato relevante de um fundo administrado pela Vortex, não seria nessa linguagem do século XVIII. Então, advogados da XP, advogados da Vortex, olhem para os lados, né? Como é importante a gente trabalhar junto, né? Para acabar com essa bobagem de home office. Olhem para os lados, percebam o ambiente que vocês estão inseridos. Vocês estão em empresas do século XXI, redigindo fatos relevantes como se fosse no século XVIII, né? Eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer muito melhor e que é desejo de praticamente todos os outros setores, todas as outras pessoas com as quais vocês interagem dentro da empresa, isso sem falar no mercado investidor, que vocês façam isso muito melhor. Redijam mais claramente em linguagem do século XXI, vocês são capazes e o mercado precisa disso. Muito bem. No dia 16/9, o BTG Pactual Logística, que é o BTLG11, administrado e gerido pelo BTG Pactual, fundo que tem 136.295 cotistas. Após a superação de condições precedentes, foi lavrada a escritura de venda dos imóveis Itambé e Supermarket. Isso conclui a venda de 100% desses ativos pelo valor total de 73.583.000. Foi esse o fato relevante do BTG Logística, foi bem curtinho. Sobre o XPlog, eu dei aqui minha merecida bronca e honraria do troféu PH para o pessoal lá que redige, mas faltou falar da gestão em si, né? Tá aí um novo contrato de locação com um grande inquilino, com o Mercado Livre, empresa de e-commerce, sem dúvida. Isso, bom, né? Uma boa notícia. A forma com que ela é redigida e divulgada só que é meu motivo de ficar bravo aqui. Mas outra coisa interessante é a gente ver a questão lá da parte que o inquilino não quer, né? A gente teve 2 fatos relevantes de logística, então, essa semana. Para um galpão onde vai funcionar uma fábrica, então é preciso ter também uma área de escritório, mezanino e tal. Ali não é só produzir, estocar e distribuir. O galpão foi pensado assim, foi construído, deixando uma partezinha para utilização de administrativo ou coisa assim. Mas o inquilino, né, tem sua parte administrativa em outro lugar, provavelmente num prédio comercial, num prédio de edifícios, e falou, eu preciso do galpão, eu preciso de espaço, ele é bem localizado, é perto de São Paulo, eu quero, mas eu não quero essa parte do administrativo porque eu não tenho uso para ele. Então fica aí só a parte de estocagem, de distribuição, efetivamente fazendo parte desse contrato. Não sei se seria possível, se faria algum sentido, tentar uma alocação à parte, então, só desse mezanino. Então, o Mercado Livre, você não quer. Tudo bem se uma empresa da região, uma empresa de médio porte da região, tal, tiver a sua parte administrativa aqui, né? Não sei se isso seria possível. Não tentei falar com ninguém da XP, porque eu não tive oportunidade, não tive disponibilidade para isso, mas fica aí essa dúvida, né? Quem sabe se esse rabicho de galpão que não foi alugado pode ser comercializado por algum motivo para um outro inquilino, ou se é possível fazer uma adaptação, porque certamente mais espaço no mesmo endereço, o Mercado Livre se interessa. Se seria possível fazer uma adaptação desse mezanino para aumentar a área utilizável ali para o Mercado Livre, e aí ele tomar esse saldo, enfim. Seria algo bem legal da gente saber de um papo com o gestor, que eu vou aqui frisar,
não aconteceu porque eu não tive oportunidade, não estava podendo fazer as coisas normalmente, como sempre. Então foram esses os fatos relevantes da semana, não houve também destaques da semana, eu tive que cancelar, não foi só os fatos relevantes que eu cancelei também o FIS em exame, enfim, nos últimos dias, por motivos pessoais, eu adiei, cancelei vários compromissos, agradeço a todo mundo que teve, né, que compreendeu e que eu acabei impactando com isso, e agora é importante que a gente vá retomando aos poucos. Agradeço também as muitas mensagens que recebi ao longo, né, do final de semana, de hoje. Vamos seguir. Fatos relevantes da semana aí no ar, encerrando aqui. Semana que vem tem mais e ao vivo. Muito obrigado, um grande abraço.